E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o estudo da reta. Vamos tratar um pouquinho da geometria analítica, certo? E vamos falar das posições relativas entre retas. Bom, vamos ver o que eu coloquei aqui para vocês. Nós temos 4 posições relativas entre duas retas, certo? Que são elas concorrentes, paralelas, perpendiculares. Aqui dentro das paralelas nós temos dois grupos, elas podem ser distintas ou coincidentes, belezinha? Então eu vou falar de cada uma das posições e vou dar um exemplo de como que a gente analisa, reconhece e quais são as principais coisas que o vestibular pede a respeito das posições relativas, o que você tem que encontrar, tudo bem? Então vamos começar com as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se tocam em um único ponto. Beleza? Então imagine só, eu tenho aqui duas retas, cada canetinha aqui é uma reta, e elas se tocam em um único ponto. Cada uma delas vai ter uma equação. Então olha só, esse ponto de intersecção aqui, ó, nada mais é do que a solução de um sistema linear que eu resolveria entre as duas equações. Mas qual que é a característica? Como é que eu diferencio e analiso se essas retas elas são concorrentes? Nós temos que analisar os seus coeficientes angulares. Você lembra como é que eu acho o coeficiente angular de uma reta quando eu tenho nessa forma geral? Lembrando que aqui a forma dela é a forma geral. Eu dei uma setinha, esqueminha que você pode achar o coeficiente angular analisando sempre o coeficiente A dividido pelo B, com um sinal contrário. Então, menos A sobre B, a gente tem o coeficiente angular. Porque se a gente isolar, achar na reduzida, a gente tem o coeficiente do x. Fica menos A sobre B. E o M da reta S, nesse caso aqui, ó, vai ser menos D sobre E. Perceba, então a condição para que elas sejam concorrentes é que seus coeficientes angulares sejam diferentes. Belezinha? Então, coeficiente angular diferente, elas obviamente são concorrentes, vão se tocar em um pontinho, vão se cruzar. E aí você tem como descobrir o ponto de intersecção, que é o que os exercícios normalmente pedem quando elas são apenas concorrentes. Vamos dar um exemplozinho aqui para vocês. Olha só. Vamos então ao nosso exercício agora correspondente ao tópico de retas concorrentes. Então olha só, gente. Dadas as retas R, 2x mais y mais 5 igual a 0, 3x menos y mais 5 igual a 0, determine a posição relativa entre elas. Bom, a primeira coisa que eu tenho que analisar são os seus coeficientes angulares. Lembrando que coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação dessa reta com o eixo das abscissas, eixo x, tudo bem? Belezinha? Bom, então vamos determinar aqui o coeficiente angular da reta R, primeiramente. De uma forma muito rápida, pega o A dela, que é o 2, faz menos A sobre B, menos 2 sobre 1, menos 2. Vamos analisar o coeficiente angular da reta S. Menos A sobre B, menos 3 sobre menos 1. Isso aqui dá mais 3. Perceba, os dois valores diferentes, logo essas retas são concorrentes entre si. Aí eu pergunto para você, já que elas são concorrentes, nós podemos descobrir aonde que elas se tocam, certo? Então, deixa eu só dar uma caprichadinha aqui. Menos 3 sobre menos 1. Como é que a gente acha a intersecção? Quando você estava já lá na tua 7ª série, lá no teu ensino fundamental, você fazia isso. Quando você aprendeu a calcular sistema linear com duas incógnitas, na verdade, você já tinha uma interpretação geométrica. Cada equação linear que você aprendeu lá representava a equação de uma reta. Então, quando você resolvia um sistema, você estava determinando o ponto de encontro entre duas retas. Era isso que você fazia. Então, você tinha lá um sistema determinado, possível determinado, que tem apenas uma única solução. Então, vamos descobrir aqui a solução. Então, eu vou montar o sisteminha, colocar as duas retas, uma embaixo da outra, 2x mais y. Aquele 5 eu já vou jogar lá para o outro lado. Vai ficar menos 5. A segunda reta, 3x menos y, igual a menos 5 também. E vamos resolver esse sisteminha aqui pelo método da adição. Ora, está bem fácil. Se a gente somar as duas equações, perceba, vai cortar o y com o menos y. Cortou, cortou. E aí nós vamos ter o seguinte. 2 mais 3, 5.
Menos 5 menos 5, menos 10. Vamos descobrir o valor do x, que vai ser menos 10 sobre 5, resultando em menos 2. Belezinha? Depois de descobrirmos o valor do x, vamos voltar lá no sistema e descobrir o y. Então teremos o seguinte: 2 vezes menos 2 mais y é igual a menos 5. O que eu fiz? Substituí esse menos 2 lá na primeira equação. 2 vezes menos 2 mais y é igual a menos 5. Teremos aqui o seguinte: menos 4 mais y é igual a menos 5. Esse menos 4 eu vou jogar para o outro lado, com o sinal contrário. Teremos como resposta aqui menos 1. Então a nossa solução do nosso sistema vai ser o seguinte: x igual a menos 2 e y igual a menos 1. Ou seja, a intersecção é o par ordenado menos 2 e menos 1. Essas retas se encontram em menos 2 e menos 1, lá no nosso plano cartesiano. Tudo bem, galerinha? Belezinha? Eu acredito que a respeito de retas concorrentes é a intersecção mesmo. E como é que eu analiso? Olhando os coeficientes regulares. Beleza? Vamos agora analisar quando que elas são paralelas. Esse é mais clássico, tá? Parece muito mais do que apenas essa situação aqui. Agora vamos falar sobre a posição de retas que são paralelas. O segundo posicionamento que nós vamos ter aí. Lembrando que elas podem ser paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Eu vou falar um pouquinho sobre as retas que são paralelas coincidentes. Não tenho muito o que falar. Aqui na geometria analítica a gente não tem muito o que falar sobre elas. Porque retas coincidentes são retas que estão exatamente sobre a outra. Uma reta sobre a outra. Tá? Então eu coloquei esses três risquinhos aqui, elas são idênticas, tá? Como que eu reconheço, como é que eu sei que elas são coincidentes, paralelas coincidentes? Olha só, meus queridos, elas têm que ter a mesma equação da reta, ou os coeficientes numéricos na frente do x, na frente do y, e o termo independente, eles têm que ser proporcionais. Então, se eles são todos proporcionais, por exemplo, dá um exemplo aí, professor, se você tem uma reta assim, ó, x mais y mais 2 igual a 0. Se você tem uma outra reta, 2x mais 2y mais 4 igual a 0, todos os coeficientes foram multiplicados por 2. Ora, então essas retas aqui são coincidentes. Belezinha? Não tem muito o que falar, mas a particularidade é, já que elas têm os mesmos valores de A e de B, elas têm os mesmos coeficientes angulares. Então, o m da reta R é idêntico ao m da reta S. Isso é uma particularidade das retas paralelas. Perceba, se nós fizermos aqui, agora vamos falar das distintas. Se eu traçasse, vamos imaginar que aqui existe o nosso plano cartesiano. Aqui está o eixo X. Se aqui está o eixo X, os ângulos de inclinação dessas retas aí, os ângulos de inclinação são os mesmos. Olha aqui, ó. Aqui é alfa, aqui é alfa. Se elas têm o mesmo ângulo de inclinação, com certeza tem a mesma tangente. A tangente das duas é igual. Se tem a mesma tangente, tem o mesmo coeficiente angular. Coeficiente angular, lembrando que é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Então nós temos m da reta R é igual ao m da reta S. Prof, como que eu reconheço direto? Se você pegou a manhãzinha do nosso macete, tá? Que é o seguinte: reconhecer a reta. Se eu te dou lá, por exemplo, vou te dar duas retas aqui, ó. 3x mais 2y mais 7 igual a 0. Aí tu dou uma outra reta. 3x mais 2y mais 5 igual a 0. E pergunta a você, qual que é o posicionamento relativo entre essas duas retas aqui? Ora, vamos chamar essa de reta R, essa de reta S. Muito simples, meus queridos. Olha o coeficiente angular da reta R. Menos A sobre B. Menos 3 sobre 2. Olha o coeficiente angular da reta S. Menos 3 sobre 2. Menos A sobre B. Não é igual? É. Então elas com certeza são paralelas. Mas como é que eu vejo se são coincidentes ou distintas? Olha o termo independente e o outro termo ali. Se for diferente, com certeza ela será uma reta paralela distinta. Belezinha? Vamos agora mostrar um exercício para vocês. Como que eu posso relacionar
aí essas duas retas, reconhecimento, e o que normalmente ele pergunta quando ele fala de retas paralelas distintas, belezinha? Então bora lá. Vamos então no nosso exercício com relação a retas paralelas, ok? Vamos ler lá comigo então. Determine a equação de uma reta que passa por um ponto 2 e 3 e ela seja paralela à reta S, 3x menos 2y mais 5 igual a zero. O que o cara está te pedindo? Então, olha só, vamos esboçar a situação aqui. Imagine que você tem um ponto 2 e 3, de coordenadas 2 e 3, e tem uma reta, nesse caso aqui é uma reta crescente, uma reta, a nossa reta S, e eu quero a equação que vai passar pelo ponto P e seja paralela à reta S. A pergunta do exercício é isso daqui. Determine a equação dessa reta aqui, ó, que é paralela à reta S e passe pelo ponto 2 e 3. Então é isso que isso que nós temos que descobrir. Bom, eu vou passar de duas maneiras esse exercício, o jeito tradicional e um jeito muito rápido que você pode fazer isso daí de uma forma muito simples. Vamos lá. Então como é que vai ser o esquema? Jeitão tradicional primeiro, prof. Primeiro modo. Olha só. O que você entendeu que elas têm em comum? O mesmo coeficiente angular. Então, o que eu vou fazer? Vou descobrir o coeficiente angular da reta S e ele obrigatoriamente tem que ser igual ao coeficiente angular dessa reta aqui. Vamos chamar de reta R essa outra reta. Se elas têm o mesmo coeficiente angular, então bora lá tirar o coeficiente angular da reta S. De uma maneira muito rápida, sem precisar isolar o y, sem precisar deixar na forma reduzida da equação, eu posso simplesmente fazer menos a dividido por b. Então, o coeficiente angular da reta S, 3 sobre 2. Bom, o que você aprendeu até o momento aqui? Para descobrir a equação de uma reta, nós precisamos de duas coisas. Um ponto e o coeficiente angular. Se eu tenho um ponto e o coeficiente angular, nós podemos aplicar na equação fundamental da reta, que é o nosso famoso ioiô michicho, né? Ioiô michicho. Então, eu venho aqui e apenas substituo. Você vai lá. Quem que eu vou colocar no lugar do y0 e do x0? O ponto que você tem na reta, na nossa reta R, 2 e 3. Então, a tua equação aqui vai ficar assim, ó. Y menos 3 é igual a 3 sobre 2, que multiplica x menos 2. Perceba que o 2 aqui, ó, esse pontinho, e o y eu troquei pelo 3. Então eu tenho um ponto e tenho um coeficiente angular, logo eu tenho a equação da reta. O que eu vou fazer agora? Passar esse 2 para cá multiplicando, teremos assim, ó, 2y menos 6 é igual a 3x menos 6. Vamos deixar ela na forma geral. Qual que é a forma geral mesmo? Aquela que a gente iguala a zero. Ok, então eu vou passar o 2y para o outro lado, vai ficar 3x menos 2y, e o menos 6 também eu vou passar para o outro lado. Olha que coincidência, menos 6 com menos 6 corta, então vai ficar aqui igual a zero. O nosso c é zero, o nosso termo independente da equação é zero. Quando o termo independente é zero, você lembra o que significa a respeito dessa equação? Ela é uma equação que passa pela origem. Então essa reta aqui com certeza está passando pela origem do sistema cartesiano. Belezinha? Entendeu esse modo aí? Vamos mostrar de uma segunda maneira agora que você faz isso em alguns segundos. Sério mesmo, você vai resolver isso em apenas alguns segundos. Então eu vou apagar aqui e a gente vai repetir o exemplo agora de uma outra forma. Olha só, gente. Bom, se eu tenho a equação da reta R, a equação da reta R é essa daqui, 3x menos 2y mais 5. O que a gente sabe a respeito dos seus coeficientes angulares? São idênticos. Então ela tem o mesmo A e tem o mesmo B. Olha só. Então com certeza essa nossa reta S, ela vai ter que ser assim, ó, 3x menos 2y e vai mudar apenas o C.
vamos descobrir esse C. Então essa equação aqui é paralela a essa reta aqui. Basta você descobrir o termo independente. Prof, como é que eu acho esse C? Muito simples. Cara, ele te deu um ponto. Ele te deu 2 e 3. O que você vai fazer aqui? Vai trocar no x e no y. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 menos 2 vezes 3 mais C igual a 0. Olha que alegria. 6 menos 6, 0. Então o C vale 0. Eu falei que era alguns segundos mesmo. É de uma maneira muito mais rápida do que aplicar no IOMX. Pega esse jeitão aqui que você vai gostar. Então a equação da reta S, 3x menos 2y igual a 0. Ficou ou não ficou igual ao jeito que estava antes? Ficou sim, é só você voltar o vídeo aí e verificar. É claro que você vai fazer desse jeito aqui, que é muito mais legal e mais rápido, né, meus queridos? Agora a gente vai falar de equações do posicionamento de retas quando elas são perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas que formam um ângulo de 90 graus entre si, concorrentes, porém ela tem essa particularidade. O ângulo entre elas é de 90 graus, belezinha? Vamos lá então? Agora, para a gente terminar a nossa aula, vamos falar do último posicionamento entre retas, que é retas perpendiculares entre si. Tá ok? Bom, vamos lá seguir a mesma lógica. Retas perpendiculares entre si. O que eu vou ter que analisar entre essas retas? O que elas têm de particular que eu posso verificar, reconhecer e dizer que elas são perpendiculares? Ora, a relação dos coeficientes angulares. Elas são concorrentes? Sim, elas concorrem um ponto. Eu poderia perguntar qual que é o ponto de intersecção. Beleza? Mas a ideia normalmente aqui é você descobrir uma reta que passa por um ponto e seja perpendicular a uma outra reta. Por exemplo, igual no exercício que a gente fez anteriormente, porém na condição de serem perpendiculares. Inclusive, o exercício que eu vou mostrar vai ser muito parecido com o anterior. Ora, então vamos pensar aqui o seguinte. Reconhecimento. Você tem lá uma equação ax mais by mais c igual a 0. Se o coeficiente da reta R é menos A sobre B, obviamente o coeficiente angular da reta S tem que ser inverso e com sinal trocado. Belezinha? Então essa é a condição para que elas sejam perpendiculares. Seus coeficientes angulares, eles são inversos e com o sinal oposto. Minha ideia aqui não é deduzir, tá? A gente deduz isso lá através da trigonometria, formando triângulos aqui, os ângulos entre si. A minha ideia aqui é ser um pouquinho mais objetivo, de tal forma que você resolva a questão de uma forma rápida, ok? Então, o coeficiente angular da reta S tem que ser B sobre A. Para isso aqui acontecer, ser B sobre A, perceba, essa equação vai ter que ter assim, ó, BX menos AY mais um C' igual a 0. O C aqui eles podem até ter o mesmo termo independente, mas o que tem que acontecer é que tem que acontecer essa inversão aqui, ó. Esse A vem para cá e trocar o sinal entre eles. Se isso acontecer, você já sabe, essas retas são perpendiculares entre si. Olha esse exemplo. Te dei uma reta ali, ó, 2x mais 3y mais 5 igual a 0. E aí eu te pergunto, essa reta aqui, ó, entre essas duas, só de você bater o olho você já me diz, Kiko, essa reta aí, essas retas elas são perpendiculares. Por quê? Porque eu já sei achar o coeficiente angular de uma forma muito rápida. Olha só, vamos chamar essa de R, essa de S. Coeficiente angular da reta R, menos A sobre B, menos 2/3. Coeficiente angular da reta S, menos 3 sobre menos 2, ou seja, 3/2. Olha só, qual que é a relação entre seus coeficientes angulares? Eles são inversos e com sinal contrário. Então, essa é a ideia, é assim que a gente analisa os seus coeficientes angulares e reconhece essas retas como perpendiculares. Belezinha? Show de bola? Então, vamos ver na prática, através de um exercício, como que vai funcionar isso daí. Bora lá? Então, ao nosso exercício. Vamos ver lá o que eu vou propor para vocês. Determine a equação de uma reta R que passa por um ponto A, 1 e 4, e que ela seja perpendicular à reta S, 3x mais 4y mais 6 igual a 0. Vamos esboçar a situação aqui para a gente entender o que vai estar acontecendo agora nesse momento. Tá?
Então, olha só, imagine que eu tenho aqui um ponto A de coordenadas 1 e 4, tá? E tem uma reta aqui, no caso aqui ela vai ser decrescente. Uma reta S, tá? De equação 3x mais 4y mais 6 igual a 0. Deixa eu colocar o pontinho A mais aqui. E aqui está o nosso ponto A de coordenadas 1 e 4. Beleza? Tá. Pergunta do exercício. Qual é a equação que passa por esse ponto 1 e 4 e ela é, ao mesmo tempo, perpendicular a essa reta S? Então o cara está pedindo para vocês isso daqui. Ache a equação dessa reta aqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus com a reta S e que passe pelo ponto 1 e 4. Como é que a gente vai fazer? Novamente, o que eu preciso aí então? Eu preciso do coeficiente angular e o ponto. O ponto eu já estou te dando. O ponto é 1 e 4. Ora, basta você descobrir o coeficiente angular da reta S e fazer o quê? Quando elas são perpendiculares, você tem que saber e lembrar, os seus coeficientes angulares são inversos e com o sinal contrário. É só inverter numerador com denominador e trocar o sinal. E aí aplicar no ioiô mexiço. Ou pelo segundo modo que eu vou ensinar, que é muito rápido e fácil, que eu acredito que é o que você vai fazer sempre. Então bora lá. Resolução. Primeiro modo. Primeiro modo é o seguinte. Descobrir o coeficiente angular da reta S. Menos A sobre B. Menos 3 sobre 4. O coeficiente angular da nossa reta, que é perpendicular a ela, tem que ser inverso e com o sinal oposto. Invertendo e trocando o sinal, nós teremos 4/3. Opa, agora eu tenho o coeficiente angular dessa reta e tenho um ponto. Se você tem um ponto, tem o coeficiente angular, obviamente eu tenho a equação da reta. Basta jogar no ioiô mexiço. Faz lá então. Y menos y0. Quem é o y0, prof? 4. Quem é o m? 4/3. X menos x0. X menos 1. X menos x0. Ok? Basta agora igualar a 0 e nós temos a equação geral da reta. Passa 3 para cá, multiplicando. E vamos ter o seguinte. 3y menos 12 igual, faz chuveirinho aqui, 4x menos 4. E aí, para finalizar, vou mandar o 3y para lá e o 12 para lá. E vai ficar assim, ó. 4x menos 3y menos 12 vai passar para lá somando. Menos 4 com mais 12, 8, positivo. Mais 8 igual a 0. Essa é a equação geral perpendicular à reta S, que passa pelo ponto 1 e 4. É normalmente a pergunta que eles fazem para vocês, quando eu falo de perpendicularismo, belezinha? E para finalizar nossa aula, vou fazer o segundo modo, do segundo jeito, que é muito rápido também, digo para vocês, vai levar alguns segundos, uns 15 segundos talvez. Então bora lá, segundo modo. Eu vou utilizar, gente, aquela mesma ideia que eu utilizei lá em paralelas. Lembra? Eu vou colocar aqui, ó, colocando segundo modo. Eu falei, se você souber 3x mais 4y mais 6 igual a 0, essa é a reta S. A reta que você está procurando, troca. Então você vai escrever assim, ó, 4x, troca sinal, o 3 vem para cá, só vai mudar o C. Prof, então é só descobrir o C? Olha que facilidade, meus queridos. É muito tranquilo isso. É uma delícia. Então, no lugar do x e no lugar do y, vamos atribuir o ponto conhecido, o ponto A. E aí acabou o exercício. Olha que delícia. Então vai ficar assim. 4 vezes. Para não ser muito rápido, vou fazer colorido. 4 vezes 1 menos 3 vezes 4 mais C igual a 0. 4 menos 12. 4 menos 12, menos 8.
mais C igual a 0. Logo C valeu 8. Acabou o exercício? Sim. Descobriu o C, agora é só substituir aqui e acabou. Está pronto. Então, resultado final, 4x menos 3y mais 8 igual a 0. Chegou ou não chegou na mesma reta? Chegou e muito mais rápido. Belezinha? Então fechamos a nossa aula de posições relativas entre retas. Próximo vídeo será a resolução dos exercícios da nossa apostila. Beleza? Mas não pode deixar de ver a teoria aqui. Ok? Super importante. Grande abraço a todos. Tchau!